Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meio Ambiente, Ciência e Biologia. Eu sou Jairo Correia e nessa videoaula eu vou falar com vocês sobre ácidos. E aí, uma forma de como aprender sem se esquecer. Antes de começar o nosso conteúdo, assista o vídeo na íntegra, dê o seu likezinho aí, ó, e se inscreva no nosso canal e clique no sininho, na opção todos, para quando eu publicar os próximos vídeos, vocês possam ser notificados, ok? Lembrando que as informações a respeito de imagens ou textos retirados estão, né, lá no rodapé dos slides, tá bom? E assista ao vídeo até o final e compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer. Então, vamos aproveitar aí e viralizar esse vídeo, tá? Então vamos lá, ácidos. Bom, o conceito de ácidos, segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando como único cátion o íon hidrogênio, que é o H+. Aí tem as representações genéricas, são duas representações, HXA, o X aqui é o índice do elemento químico hidrogênio, que representa o número de átomos do hidrogênio, e A é o ametal, né? Então, HX, A é o ânion, onde X vai ser maior ou igual a 1. E embaixo, HXaOY, sendo X e Y os índices ou o número de átomos do hidrogênio e do oxigênio, ou HXeOY, né? A ou E sendo a metal. Então, a primeira representação serve para os hidrácidos e a segunda representação para os oxiácidos. O conceito de ácido, segundo Bronsted e Lowry, ele diz o seguinte, que ácido é a espécie química que doa prótons. Então, prótons são os hidrogênios positivos, H+, certo? Então, de acordo com a sua teoria, Bronsted e Lowry diz que, nesse caso, considera-se próton, o íon hidrogênio, né? Isto é, na reação a seguir, onde o ácido cianídrico ele vai doar um próton para a água, que atua, portanto, como base. Então, HCN, aqui vai ser o ácido cianídrico, né? Mais H2O, formando ou produzindo cianeto mais o íon hidrônio, que é o H3O+. Então, a reação ela é reversível, né? Então, como é que vai acontecer? Então, o cianeto mais o hidrônio, H3O+, vai produzir ácido cianídrico mais H2O, certo? Então, quem doa próton, nesse caso, no primeiro caso aqui, HCN é o ácido e a água vai atuar como base, CN vai atuar como base e H3O+, como ácido, certo, pessoal? Seguindo. De acordo com o conceito de Lewis, né, o ácido ele é um receptor de um par de elétrons. Então, para Lewis, uma reação ácido-base consiste na formação de uma ligação covalente coordenada mais estável, que também é chamada de ligação covalente dativa, né? Então, de acordo com o exemplo que eu vou mostrar no slide a seguir, né, nós temos aí a amônia, que é esse NH3, né? Então, observem que se a amônia está doando um par de elétrons para a água, né? Então, a água vai ser o ácido de Lewis, certo? Então, vai receber esse par de elétrons aqui. E o elétron que está sendo compartilhado com o átomo de oxigênio, ele vai ser puxado para a eletrosfera do oxigênio. Então, vai ficar NH3 mais H+, vai ficar NH4+. Então, aqui na base de Lewis nós temos a amônia e nos produtos nós temos o ácido de Lewis, que é o amônio, tá? Então, a água
vai atuar como ácido de Lewis, a amônia como base de Lewis, e o amônio como ácido de Lewis, e o radical hidroxila aqui vai atuar como base de Lewis. Certo, pessoal? Então, observe que essa ligação aqui, o elétron do hidrogênio, ele vai passar para o oxigênio e ele fica com um próton, né? Então, esse próton aqui é que vai receber esse par de elétrons, né? Então, se a água está recebendo um par de elétrons, esse hidrogênio aqui, a água atua como ácido de Lewis, certo? Então, nesse caso, o ácido de Lewis aqui, o amônio, ele vai doar o próton, o H+, né, que automaticamente ele também doando o próton, né, ele vai compartilhar o par de elétron com o radical hidroxila, certo? Então aqui ele é ácido de Lewis e ácido de Bronsted-Lowry. Todo ácido de Bronsted-Lowry é um ácido de Lewis, ok, pessoal? Então, aí no item 2 nós vamos falar a respeito da nomenclatura, primeiro dos hidrácidos, né? Então, os hidrácidos, os hidroácidos, só tem o hidrogênio ligado direto ao elemento químico. Então, como é feita a nomenclatura? Né? Você vai colocar o nome da função, ácido, seguido do nome do elemento químico e o sufixo hídrico. Então, HCl, ácido clorídrico, HI, ácido iodídrico, HBr, ácido bromídrico, HF, ácido fluorídrico, HCN, ácido cianídrico e H2S, ácido sulfídrico. Os oxiácidos, eles têm a sua nomenclatura obtida utilizando prefixos e sufixos relacionados ao NOx, do elemento central da fórmula do ácido. Então, vai colocar primeiro o nome da função ácido para os elementos químicos do grupo 7A, né, que tem esses nomes de oxiácidos para os 4 tipos, né, seguido do prefixo per, nome do elemento químico e sufixo ico. Ácido, embaixo logo, nome do elemento químico ico, ácido, nome do elemento, sufixo oso, e ácido, prefixo hipo, nome do elemento químico, sufixo oso, certo? Então, observe aí no exemplo, HClO4. Então, aqui nós temos o cloro. Então, como o NOx do cloro vai ser mais 7, eu vou utilizar que é o nosso NOx máximo do grupo. Eu vou utilizar o nome, vou colocar o nome ácido, né, seguido do prefixo per, né, o elemento central cloro, mais sufixo ico, fica ácido percloroico, ácido perclórico, certo? O HClO3, então ele não leva prefixo, então você vai colocar o nome da função ácido, mais o nome do elemento central, cloro, mais o sufixo ico, cloroico, ácido clórico, NOx mais 5. HClO2 é o ácido cloroso, então você vai colocar o nome ácido, cloro mais oso, ácido cloroso, NOx mais baixo, sufixo oso, né? NOx mais alto, sufixo ico, mais 3. NOx do cloro aqui no HClO2. E HClO, que é o ácido hipocloroso, então você vai colocar o nome da função ácido, prefixo hipo, nome do elemento central cloro, mais sufixo oso, o NOx aqui do cloro, no HClO, ácido hipocloroso, vai ser mais 1. Tá? Então, a observação aí a seguir, num oxiácido, o elemento de maior eletronegatividade é sempre o oxigênio. Por isso, não existem ácidos oxigenados do elemento flúor. Tá claro aí? Então, a segunda classificação aí vai ser quanto ao grau de hidratação, tá? Então, alguns ácidos, por exemplo, o ácido sulfúrico H2SO4, onde o NOx do enxofre, né, é igual a mais 6, e o ácido fosfórico, onde o NOx do fósforo é C mais 5, dá origem a outros sem que o NOx do átomo central mude. Então, nós vamos ver o que é que significa isso aí, tá? Então, observe aí, ó. No caso,
A diferença se dá pelos prefixos orto, piro e meta. Então, o que é que vai acontecer? De acordo com o grau de hidratação, quer dizer, a perda de molécula de água, né, vai diminuindo, né, o grau de hidratação. Então, o prefixo orto tem maior grau, piro mediano e meta menor. Então, olha o exemplo aí, o ácido fosfórico, ortofosfórico, que é o H3PO4, né? O H4P2O7, o ácido pirofosfórico, e o HPO3, desculpem, é o ácido metafosfórico. Então, o NOx do fósforo, nos três casos, é o elemento central P igual a mais 5, certo? Ou P mais 5. E no caso aí como é que se forma, né, o ácido pirofosfórico? Né? A partir de duas moléculas de ácido fosfórico, né, menos uma molécula de água. Vai formar uma molécula do ácido pirofosfórico, certo? Então, H3PO4 menos H2O, 2H3PO4, desculpe, menos H2O, H4P2O7. E no caso aí, o H3PO4 menos H2O vai formar o HPO3. Então, uma molécula de ácido ortofosfórico menos uma molécula de água vai formar uma molécula de ácido metafosfórico, certo? Então, nesse caso aí, nós temos o quê? No primeiro exemplo, uma desidratação intermolecular entre duas moléculas, né? Então, vocês estão vendo aí, ó, H3PO4, 2 vezes H3PO4, e aí estão as fórmulas estruturais planas, menos H2O, vai formar uma molécula de ácido pirofosfórico, H4P2O7. E no segundo exemplo, na desidratação intramolecular, vai ocorrer a perda de uma molécula de água, né, por parte do ácido. Então, vocês estão vendo aí em vermelho, onde vai ser retirado o hidrogênio mais o radical hidroxila para formar o H2O. Né? Então, H3PO4 menos H2O vai formar HPO3. Então, ácido fosfórico, sofrendo desidratação intramolecular, vai formar o ácido metafosfórico. No caso da desidratação intermolecular, então, nesse caso aí, como eu falei anteriormente, o ácido ortofosfórico, perdendo a molécula de água, vai formar uma molécula de ácido pirofosfórico. Ok? Então, vamos seguindo. A classificação dos ácidos, nós temos aí quanto a presença do oxigênio na molécula. Os que não apresentam são chamados de hidrácidos, que é o ácido fluorídrico, ácido cianídrico e ácido sulfídrico. E os oxiácidos são aqueles que apresentam oxigênio na molécula, né? Então, o ácido nítrico, o ácido perclórico e o ácido silícico, certo? Aí a segunda classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Né? Nós temos aí o que são hidrogênios ionizáveis? São aqueles que estão ligados diretamente ao átomo de oxigênio, né? Que são liberados em solução aquosa. Então, nós temos aí os monoácidos, produzem apenas um íon H+ por molécula ionizada. Então, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido perclórico. E aqui, no caso, nós temos a exceção, né? Que é o ácido, o H3PO2, certo? O ácido... Aqui nós temos hipofosforoso. Os diácidos produzem 2 íons H+ por molécula ionizada. Então, o H2S, que é o ácido sulfídrico, o ácido sulfúrico, o ácido carbônico e o H3PO3 também, que é a exceção. Tá? E os triácidos produzem 3 íons H+ por molécula ionizada, que é o ácido fosfórico, por exemplo, e os tetrácidos produzem 4 íons H+ por molécula ionizada, que é o caso do H4P2O7.
seguindo. Então, quanto à volatilidade, nós temos aí a outra classificação, né? Então, o que é volatilidade primeiro para poder entender? É a propriedade que as substâncias têm de passar do estado líquido para o estado gasoso. Em outras palavras, é vaporizar, certo? Então, se está ali, tira a tampinha, aí já começa a ver a expansão, a volatilidade do ácido. E aí nós temos que ter cuidado com alguns tipos de ácidos, que eles são bastante voláteis e eles causam irritação na mucosa nasal quando são inalados, certo? E na garganta também. Então, os voláteis são o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, cianídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clórico, né? Esses aí, etc. Tem outros. E os fixos, aqui eu coloquei dois, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Bom, quanto ao grau de ionização, temos outra classificação aí, que a gente chama de alfa, né? E aí nós temos 3 grupos. No caso aí, os ácidos fortes, ele tem um valor de alfa maior ou igual a 50%, como por exemplo o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Os ácidos semifortes ou moderados têm um valor de alfa maior do que 5% e menor do que 50%, que é o caso do ácido fluorídrico, o H3PO4, ácido fosfórico, e o HNO2, que é o ácido nitroso. E os ácidos fracos, eles têm, nesse caso aí, o valor de alfa menor ou igual a 5%. Então, como exemplo, nós temos o H2S, que é o ácido sulfídrico, H2CO3, que é o ácido carbônico, né? E o HPO3 também, que é um dos ácidos do fósforo. Bom, e aí nós vamos calcular o grau de ionização, né? O valor de alfa. Qual é o valor de alfa? O valor de alfa ele vai ser igual ao número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Então, pelo exemplo, aí, se nós colocarmos 100 moléculas de HCl em solução aquosa, dessas 100, 92 sofrem ionização. Então, qual vai ser o valor de alfa? 92 sobre 100, que é igual a 0,92. Então, logo o alfa vai ser igual a quanto? Aí eu multiplico 0,92 por 100%, vai dar 92%. Logo, o ácido clorídrico ele é um ácido forte. Isso aí serve para calcular o valor de qualquer ácido, né? Pelo grau de ionização, principalmente os hidrácidos. Ou, no caso, quando a gente aplica a regra do X, né, para os oxiácidos. Então, X vai ser igual ao número de átomos de oxigênio menos número de átomos de hidrogênio. Então, se X for igual a 3 ou 2, ou X igual a 2, o ácido ele é forte. E aí, olhem um exemplo do ácido perbrômico, no caso. Tem 4 oxigênios e 1 hidrogênio. Então, X vai ficar igual a 4 menos 1, que é igual a 3. E no caso do ácido sulfúrico, H2SO4, então tem 4 oxigênios, 2 hidrogênios. Então, X vai ser igual a quanto? 4 menos 2 é igual a 2. Então, todos os dois aí são ácidos fortes, né? O perbrômico e o ácido sulfúrico. Se X for igual a 1, o ácido ele é semiforte ou moderado, né? Então, é o caso do ácido fosfórico ou ortofosfórico. Então, 4 oxigênios, 3 hidrogênios. Então, X vai ser igual a quanto? 4 menos 3 é igual a 1. 1 é o valor que? Um ácido semiforte ou moderado. E se X for igual a 1, né, o valor aqui vai ser um ácido fraco. Né? X é igual a 0. Desculpe aqui, viu, pessoal? Que aqui houve um erro de digitação. Se X for igual a 0 e não 1, né? Então, nesse caso aqui nós temos o ácido bórico, que é um ácido utilizado aí na linha da oftalmologia, né? Então, tem 3 oxigênios menos 3 hidrogênios. Então, vai ficar como aqui no caso 3 menos 3 igual a 0, o que classifica o ácido bórico como um ácido fraco. Bom, e aí eu quero mais uma vez agradecer, né, a participação, né, de vocês. Assistam o nosso vídeo até o final.
Não esqueçam de dar, mais uma vez, seu joinha aí, ajudar o nosso canal a crescer, certo? Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.